Olá pessoal, espero que todos estejam bem e para dar continuidade a essa série de pontos mais importantes da auriculoterapia, hoje eu vou estar falando sobre os principais pontos da medicina tradicional chinesa. Esses pontos, eles tratam dos órgãos e vísceras da medicina tradicional chinesa, assim como os meridianos correspondentes a eles, ao qual nós vamos estar falando um pouco mais para frente, mas isso está muito relacionado a Yin e Yang, a 5 elementos, a Qi, Shui e todo o contexto da medicina tradicional chinesa. Então, como eu falei, eu não vou entrar muito nesse mérito para não atrapalhar o entendimento do curso e vocês não se perderem. Conforme eu for passando esses pontos um a um na parte de descrição, vocês vão estar acompanhando as funções desses pontos. Aqui, por exemplo, nós vamos pegar o ponto de Rim, e nesse ponto de Rim, você vai ver aqui que tem o descritivo dele, o que ele faz quando se estimula ele e as funções de quando utilizar ele. Mas eu insisto para que vocês sempre estejam apalpando, porque cada paciente tem a sua peculiaridade. Às vezes o mapa está mostrando que o ponto está numa localização, se você for decorar só a localização, você pode estar errando, e a gente não quer que isso aconteça. Então, esse é um tipo de terapia muito humanitária, você tem que tocar no paciente, não é o tipo de terapia que você chega e prescreve uma medicação ou coloca as agulhas de qualquer forma, como acontece em muitos casos. Aqui não, aqui você tem que estar palpando, você tem que estar fazendo a localização correta do ponto, para que você possa obter o êxito que você está desejando, porque a sua propaganda vai ser o seu trabalho. Quando você consegue obter o resultado e o paciente ele sente a melhora do seu problema, isso daí ele vai gerar aquela propaganda que eu sempre falei para vocês, dos comentários nos grupos de amigos, no círculo de amizade, principalmente os pontos de auriculoterapia que fica muito exposto, as pessoas sempre estão perguntando uma para a outra o que é isso, o que deixa de ser. Então, o êxito do seu trabalho vai demandar muito do seu resultado, porque se não houver resultado, as pessoas não vão dar credibilidade ao seu trabalho, e creio que isso não é o que você esteja procurando. Eu acredito que vocês estão querendo fazer um trabalho bem feito, que traga benefício às pessoas, que vocês sejam reconhecidos, que esse reconhecimento traga a vocês não só o orgulho de ser um profissional, mas o orgulho de estar ajudando as pessoas. Então a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto da vesícula biliar. Esse ponto, para quem já decorou a anatomia, sabe que ele fica na concha cimba. Aqui está a descrição do ponto, para que você tire um print e estude isso depois, de quando se utilizar dele. E olhando aqui no mapa 3D, a gente vê que esse ponto não é um ponto de fácil localização. A palpação muitas vezes pode ser que não te auxilie. No início, a gente tem umas manhas que a gente acaba aprendendo no dia a dia, para que a gente possa estar localizando esses pontos. Eu aqui, por exemplo, se eu não souber onde fica esse ponto, eu vou tirar como base o ponto Rim, ao qual eu já estou familiarizado. Eu andaria mais ou menos 3 pontos para a esquerda e desceria mais ou menos 4 pontos para baixo. E nessa região aqui eu ia estar inspecionando para estar pegando corretamente esse ponto. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Vocês podem estar se utilizando dessas e outras formas inteligentes de estar achando esses pontos ao qual fica mais difícil de se localizar. Então a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto de fígado. Aqui a gente já vai ver que ele está na raiz da hélice. Esse ponto de fígado já não é difícil de achar, embora ele fica numa localização mais incomum. Então, como vocês vão ver aqui, esse é o ponto de fígado. E aí a gente vai pegar ele aqui no mapa 3D. Essa é a descrição do ponto. Vocês vão estar analisando isso daí, de quando usar, para que usar. E olhando aqui no mapa 3D, você vê que ele fica na concha cava, bem lá no fundo da concha cava. Só que ele fica na parede da concha cava, ele não fica nem no fundo nem na prega. Mas é um ponto do qual você pode estar tirando como base a raiz da hélice, o fundo da concha cava. Ele fica na parede bem próximo à prega, mas não chega a ser na prega, como vocês podem ver aqui. E estimulando esse ponto nesse local aqui, você vai estar estimulando o fígado e o meridiano dele. Então esse é o ponto de fígado, não tem segredo nenhum. E nós vamos para o próximo ponto, que esse próximo ponto é o ponto de baço. Baço da auriculoterapia chinesa, porque tem o baço da auriculoterapia europeia.
Então esse é o ponto de baço e o descritivo dele é esse aqui, ao qual vocês podem estar printando. Veja que ele fica bem próximo ao ponto de fígado. E olhando na anatomia 3D, você vê que ele já fica no fundo da concha cava, bem próximo ao ponto de fígado que fica aqui. Esse ponto também não é difícil localizar ele. Eu vou estar insistindo que vocês sempre estejam apalpando esses pontos para estar localizando ele de forma correta. Então esse foi o ponto de baço. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto de pulmão. Aqui eu vou mostrar já os dois pontos de pulmões, que é o pulmão 1 e pulmão 2. E depois aí eu passo para coração e sandial. Então vamos lá para os pontos de pulmão. Aqui você pode ver que já existe o pulmão 1 e pulmão 2. Nós vamos primeiro no pulmão 1. Aqui está o descritivo deles e a localização dele no mapa 3D. Ele está localizado bem próximo à divisão da raiz da hélix e da hélix, como vocês podem ver aqui no mapa. E se a gente pegar aqui, você vê que aqui é a divisão da raiz da hélix com a hélix, onde fica o tal ponto zero, ao qual a gente já falamos também. E ele não fica na parede, como ele está mostrando aqui, ele fica no fundo da concha cava, como ele mostra aqui por cima, tá? Então você estimulando esse ponto aqui, você vai estar estimulando o ponto de pulmão, assim como o pulmão 2 vai ter o mesmo descritivo. Mas como nós temos dois pulmões, a medicina chinesa encontrou dois pulmões na aurículo para que seja tratado. Então você pode estar se utilizando do ponto pulmão que tiver mais dolorido, ou pode estar utilizando os dois no caso de dúvida. Esse ponto pulmão 2, na anatomia 3D, ele vai estar localizado na mesma região onde está localizado o pulmão 1, só que mais abaixo. O pulmão 1 ele fica aqui mais ou menos na raiz da hélix e da hélix. Aí depois aqui no meio ele vai ter o ponto de coração e abaixo, umas 2 medidas abaixo e um pouco para a esquerda do coração, você vai ter o ponto de pulmão 2. Acredito que não vai ser difícil de vocês estarem localizando esse ponto. E vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto de coração. E aqui vocês já podem observar que ele está entre os dois pulmões. Então ele fica de fácil localização, que ele fica ali um pouquinho à direita dos dois pulmões. E olhando aqui na anatomia 3D, você pode ver que você vai ter o ponto de pulmão 1 aqui, o ponto de pulmão 2 aqui, e o ponto de coração vai estar no meio dos dois. Outra forma de estar achando esse ponto de coração é que na hora que você observa a concha cava, a parte mais profunda da concha cava, onde tiver a maior depressão, você pode estar palpando ali, que o cliente vai estar te passando um feedback de que tem algum desconforto. Então você vai poder estar aplicando nessa parte aí onde ele sente o desconforto. Então vamos para o próximo ponto, que é o ponto sandial, e a gente vai estar podendo ver aqui mais detalhado para que serve esse ponto. Esse é o ponto sandial, esse é descritivo dele, ele tem muitas funções. Uma delas é estar trabalhando o triplo aquecedor, que essa parte já está ligada mais à medicina tradicional chinesa, ao qual já falei que eu não vou estar me aprofundando muito para não atrapalhar o curso, e isso não vai fazer diferença nesse momento. Esse ponto sandial ele fica numa localização que quando você olha aqui no trago, ele fica praticamente numa linha reta da borda do trago, no fundo da orelha, na concha cava, onde ela fica mais ou menos também no meio. E além da palpação, você pode estar fazendo o sistema de medida, que é mais ou menos 4 medidas abaixo da incisura do antetrago. Aí você faz a palpação. A maioria das vezes, se ele tiver com disfunção, ele vai estar dolorido, então você vai achar ele facilmente. Então esse é o ponto sandial e a gente fica por aqui e vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto estômago. O ponto estômago dele fica localizado bem na divisão da hélix e da raiz da hélix. Esse ponto não é difícil de você estar achando. Então aqui é o ponto estômago, tem uma descrição do ponto estômago e suas funções quando ele é estimulado. Vou deixar para que vocês tirem um print dessa parte aqui. E observando aqui no mapa, no modelo 3D, você vê que ele está no meio entre a raiz da hélix e a hélix.
Ele e o ponto zero para mim é o mesmo. Ele e o ponto zero estão no mesmo local. Então, para mim, ele acaba sendo a mesma coisa que o ponto zero. Mas aqui também vale da máxima de você estar palpando e observando a reação do paciente. A maioria das vezes, se ele não fala que está dolorido, você percebe na expressão facial do paciente. Então, esse ponto aqui não é difícil de estar localizando. Então, vamos para o próximo ponto, que é o ponto de intestino delgado. Ele fica na concha cimba, acima da hélix, como a gente vai poder ver aqui. Então, aqui é o descritivo do ponto e suas funções quando estimulado. E no modelo 3D, você vai ver que ele está bem no fundo da concha cimba, quase encostado à parede da hélix. No modelo 3D dá para a gente ver bem. Então, você vem paralelo aqui à parede da hélix. Aqui está o ponto zero. Quando você vai no fundo da concha cimba, você vai estar encontrando o ponto do intestino delgado. Ele não é um ponto de difícil localização. Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o intestino grosso. Esse ponto ele fica localizado também na mesma região do intestino delgado, um pouco mais para frente, praticamente umas 2, 3 medidas para frente. E a localização dele na anatomia 3D é essa. Você vê que ele já não fica tão colado à divisão da parede da hélix. Também se vale da palpação, mas caso precise se utilizar dele, não é difícil de você estar localizando, já que aqui a gente vai ter o ponto de estômago, depois nós vamos ter aqui o ponto de intestino delgado, 2 medidas para cima, você vai ter o ponto de intestino grosso. Então fica de fácil localização, só lembrar que ele não fica tão colado perto da parede da hélix. Então vamos para o próximo ponto, que também é o último ponto da série, que é o ponto vesícula. Ele vai ser diferente do ponto da vesícula biliar. Então aqui esse ponto é o ponto vesícula, você pode ver que ele tem uma diferenciação do ponto vesícula biliar. A gente pode até comparar aqui. Esse ponto vesícula biliar, ele trata especificamente a vesícula biliar e a parte que está associada a ela, e o ponto vesícula já não está tratando dessa parte. Ele trata mais da parte do trato urinário. Essa é a descrição do ponto. Vocês tirem um print dela se preciso. Então, olhando aqui na anatomia 3D, nós vamos ver que esse ponto ele está localizado na concha cimba. E para que vocês localizem ele além da palpação, vocês tiram como base o ponto de rim, e ele está mais ou menos a 4 medidas do ponto de rim, e você encontra o ponto de vesícula. Então esse daqui é o último ponto da série dos pontos da medicina tradicional chinesa. Eu passei ponto por ponto, mostrei o descritivo deles, para que vocês possam estar se aprofundando no conhecimento, no estudo. Espero estar atendendo a expectativa de vocês, e a gente vai continuar as próximas aulas mostrando outros pontos importantes, como pontos de glândulas endócrinas, como pontos de controle de dor. Também vou estar mostrando para vocês os pontos da coluna, que esse daqui não tem muito segredo. Então nas próximas aulas eu vou estar mostrando algum desses pontos principais, para a gente continuar essa série de pontos principais. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês, e a gente se vê na próxima aula.